Há momentos na vida em que algo aparentemente pequeno acontece. Uma coincidência improvável, uma repetição incômoda, uma emoção que surge sem explicação. E, de repente, você sente que há algo maior por trás daquilo. Algo que não é visível, mas que parece mover silenciosamente os fios da sua existência. O que pouca gente sabe é que essas pequenas fissuras da realidade não são acasos. São mensagens do seu subconsciente, sinais da sua vibração interna, ecos daquilo que sua mente profunda está tentando revelar. E quando você ignora esses sinais, a vida insiste. Quando você evita, ela repete. Quando você resiste, ela intensifica. A verdade é que tudo o que você vive lá fora começa aqui dentro, na sua mente, na sua energia, na sua história emocional. E no vídeo de hoje, você vai descobrir o que essa verdade significa para a sua jornada espiritual, para o seu destino e para o que ainda está por vir. Se algo dentro de você sente que precisa ouvir isso, permaneça até o final. Conforme avançamos neste episódio, você vai compreender como o princípio da correspondência, estudado no Hermetismo e aprofundado na psicologia de Jung, revela a chave para entender por que sua vida se repete, por que você atrai certos padrões e como mudar sua vibração pode transformar completamente sua realidade. Não vou revelar tudo agora. Esse mistério precisa ser vivido. Mas preste atenção. Há um ponto da narrativa que muda tudo. E quando você chegar lá, talvez enxergue seu próprio espelho interno como nunca viu antes. Já aconteceu isso com você? Comente aqui embaixo. Há algo profundamente misterioso na forma como a vida se organiza ao nosso redor. Existem momentos em que você observa um acontecimento, um encontro, uma repetição silenciosa, e sente que aquilo carrega um significado maior do que parece. É como se a realidade estivesse sempre conversando com você por meio de sinais, ecos e sincronias que não podem ser explicadas apenas pela lógica. E quanto mais você presta atenção, mais percebe que nada acontece isolado. Tudo responde a algo que vive dentro de você, mesmo aquilo que você acreditava estar completamente fora do seu controle. O Hermetismo descreve essa verdade como uma lei universal. Assim dentro, assim fora. Já Jung chamava isso de projeção psíquica, a tendência natural da mente de colocar para fora aquilo que ainda não foi compreendido por dentro. Quando você une essas duas perspectivas, algo extraordinário se revela. Sua realidade não é apenas um cenário onde sua vida acontece. Ela é o espelho exato do seu mundo interno. Ela reflete seu subconsciente, suas crenças, suas feridas, seus medos, suas sombras, suas esperanças e até aquilo que você tenta esconder de si mesma. E de repente tudo começa a fazer sentido. Os padrões que se repetem, as emoções que voltam, os relacionamentos que seguem a mesma dinâmica, as oportunidades que chegam com facilidade, os bloqueios que parecem inexplicáveis. Nada disso é aleatório. Tudo é correspondência. Quando você sente que está vivendo algo pela milésima vez, na verdade, está olhando para um fragmento emocional que permanece ativo dentro de você. Quando se sente atraída por algo, ou alguém sem entender por quê, está se conectando com uma parte sua que deseja emergir. Quando uma situação te irrita profundamente, quase sempre é porque toca um ponto interno que você tentou evitar. A vida externa apenas revela com sinceridade tudo aquilo que seu interior está tentando mostrar. O princípio da correspondência é talvez o mais desconfortável para quem está despertando, justamente porque ele retira de nós a ilusão de que tudo vem do mundo. Ele mostra de maneira direta que a realidade não acontece contra você, mas através de você. E isso não significa culpa. Culpa pertence ao ego. Consciência pertence à alma. O Hermetismo nunca falou em culpa, falou em compreensão das leis. Jung também não falou em culpa, falou em integração do inconsciente. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você observa sua vida com esse novo olhar. Você começa a se integrar. Observe.
Quantas vezes você viveu uma experiência repetida e pensou que era azar ou coincidência? No amor, por exemplo, talvez você tenha atraído pessoas emocionalmente indisponíveis e, no fim, acreditou que o problema era o outro. Mas o princípio da correspondência revela que essa disponibilidade afetiva está conectada à sua própria história interna, talvez a uma sensação antiga de não merecimento, a um medo de se entregar completamente ou mesmo a uma programação emocional herdada de suas relações familiares. O externo apenas refletiu o interno, e o mesmo acontece com o dinheiro, com a prosperidade, com a autoestima, com o trabalho, com a saúde emocional. A vida responde ao que você sustenta internamente, não ao que você deseja conscientemente. O consciente quer prosperidade, mas o inconsciente carrega uma imagem interna de escassez. O consciente quer amor, mas o inconsciente carrega medo de abandono. O consciente quer mudança, mas o inconsciente carrega apego a padrões antigos que deram sensação de segurança por anos. E enquanto essas dualidades existirem, a realidade vai sempre se alinhar ao estado mais profundo, que é o inconsciente. E aqui, antes de seguirmos mais fundo, vale uma pergunta íntima, para você refletir e também ativar o engajamento. Alguma vez você sentiu que a vida estava tentando te mostrar algo que você ainda não compreendia? Comente aqui. O princípio da correspondência também explica por que certos ciclos só se encerram quando você muda por dentro. A vida não te tira de um ciclo quando você pede. Ela te tira quando você muda. A vibração interna é que fecha portas. A vibração interna é que abre caminhos. A vibração interna é que decide o que permanece e o que vai embora. E isso muda tudo, porque pela primeira vez você deixa de ser vítima da vida e se torna colaboradora da criação da sua própria realidade. Não num sentido mágico, mas psicológico, energético, emocional e espiritual. Jung dizia que a vida externa é o palco onde o inconsciente se apresenta, ou seja, aquilo que você não sabe sobre si mesma aparece disfarçado de destino. Situações que se repetem, pessoas que provocam gatilhos, sensações que retornam. Todas elas são formas do inconsciente tentando se comunicar. E quando você entende isso, não luta mais contra o espelho. Você começa a decifrá-lo. A correspondência também revela o poder do campo vibracional. Seus pensamentos criam forma, sim, mas são suas emoções que alimentam essa forma. São suas crenças que a solidificam, são seus padrões que a repetem. E quando somados à sua vibração interna, tudo se organiza em torno de uma única coisa: sua consciência. Em outras palavras, tudo o que você vive é uma conversa entre você e você mesma. E quanto mais você entende essa conversa, mais sua realidade se torna clara, alinhada, fluida, consciente e direcionada. É aqui que o episódio 2 realmente começa. Aqui é o ponto onde a porta se abre. Quando você começa a observar sua vida através do princípio da correspondência, algo dentro de você muda lentamente. É como se uma lente nova fosse colocada sobre tudo o que você vive. As coisas que antes pareciam injustas, aleatórias ou sem sentido, começam a ganhar coerência. Há uma ordem oculta, mesmo no caos. Há uma lógica profunda, mesmo naquilo que parece impossível de compreender. Essa percepção não chega de uma vez. Ela se infiltra no seu campo interno aos poucos, como uma luz que vai se expandindo dentro de um quarto escuro. E então, de repente, você começa a enxergar os padrões invisíveis da sua própria vida. Aquelas repetições que você achava serem azar, destino ou erro, ganham outra explicação. Elas são correspondência vibracional, são ecos do seu mundo interno, são revelações do seu inconsciente, são expressões da sua energia emocional. Por isso, Jung dizia que aquilo que você rejeita dentro de si aparece fora, e o hermetismo completa. O que ocorre em um plano se manifesta em outro. Esses dois ensinamentos juntos formam uma chave poderosa para entender por que a vida responde tão diretamente ao estado do seu coração, da sua mente e do seu campo vibracional.
Pense em uma situação que se repetiu diversas vezes na sua vida. Um tipo de pessoa, um tipo de conflito, um tipo de carência, um tipo de oportunidade que nunca se concretiza. Essas repetições não são aleatórias, são mensagens, são espelhos, são portas mostrando onde você precisa entrar. E aqui surge um ponto profundo. A vida não repete situações para te punir, mas para te ensinar. Se o padrão voltou, é porque a lição ainda estava viva. Muitas pessoas passam anos acreditando que suas dificuldades vêm de fora, mas a correspondência revela que a raiz está dentro. Não como culpa, mas como história, como emoção, como passado não curado, como crença heredada, como memória somatizada. A vida não está mostrando o que está errado no mundo, está mostrando o que está ferido em você. E o mais importante, tudo isso pode ser transformado. Quando você muda o dentro, o fora muda com precisão matemática. Quando você cura o dentro, o fora responde imediatamente. Quando você altera sua vibração interna, o campo externo procura combinações novas. E o mais incrível é que você não precisa forçar nada. A vida se realinha sozinha, porque a vibração é a linguagem da realidade. Mas vamos aprofundar. Por que algumas emoções aparecem tão fortemente na vida externa? Porque o inconsciente tenta sempre se manifestar de duas formas. Projeção. Mostra para você, no outro, aquilo que existe em você. Repetição. Cria situações que você já viveu, para que você possa finalmente integrá-las. Isso significa que, se alguém te rejeita, talvez você esteja rejeitando partes de si. Se alguém te diminui, talvez você carregue uma autoimagem pequena. Se alguém te abandona, talvez exista uma ferida antiga de abandono ainda ativa. Se alguém te faz sentir invisível, talvez você tenha aprendido desde cedo a se esconder para sobreviver. Se alguém te controla, talvez exista algo dentro de você que ainda acredita que precisa obedecer para ser amada. Se alguém te faz dúvida do próprio valor, talvez você nunca tenha aprendido a reconhecê-lo. Nada disso é ruim. É revelação. A vida não está te machucando, está te mostrando onde você precisa olhar. E aqui vai uma pergunta profunda, que também ativa o engajamento do vídeo. Alguma situação da sua vida recente te pareceu tão familiar que você sentiu que já tinha vivido aquilo várias vezes? Comente aqui. Essa consciência muda tudo, porque quando você enxerga de onde o padrão vem, você para de lutar contra o espelho e começa a transformar a imagem. Vamos aprofundar ainda mais. O princípio da correspondência não funciona apenas nas dores, funciona também nas bênçãos. Quando você está alinhada internamente, a vida se torna mais suave. Quando está inteira, as pessoas certas surgem. Quando está conectada consigo mesma, portas se abrem. Quando está vibrando merecimento, oportunidades chegam. Quando está em paz, a realidade externa responde com harmonia. O externo sempre reflete o interno. Não importa se o interno é dor ou cura. Essa é a lei. E essa lei é tão precisa que você consegue perceber imediatamente quando algo está desalinhado dentro de você. A vida começa a travar. Pessoas somem. Coisas que fluíam param. Situações estranhas acontecem. Sua energia diminui. Sua intuição silencia. E tudo isso é correspondência de um estado vibracional interno que precisa ser acolhido. Mas, e aqui está o ponto mais libertador de todos, você pode mudar sua realidade simplesmente mudando sua vibração interna. Você não precisa mudar o mundo. Não precisa convencer ninguém. Não precisa se explicar. Não precisa lutar. Não precisa forçar. Não precisa controlar. Você só precisa se realinhar internamente. Porque quando você muda, tudo muda. E isso acontece de forma natural, sem esforço, porque a vida responde à vibração. E a vibração é sempre o reflexo da sua consciência. A partir deste instante, quando você olha para a sua vida, você não vê mais problemas. Você vê correspondências, mapas, mensagens, convites, oportunidades de cura, espelhos sagrados do seu próprio ser. E aos poucos você percebe que a vida nunca foi contra você.
Ela estava apenas te guiando de volta para você mesma. Neste ponto, o episódio 2 deixa de ser apenas compreensão e se transforma em experiência. Descemos da teoria para a alma, da ideia para o sentir, da mente para o corpo, da superfície para o inconsciente. E é daqui que vamos mergulhar ainda mais fundo no bloco 3, onde a correspondência deixa de ser um princípio filosófico e se torna um instrumento de transformação interna real. Para compreender verdadeiramente o princípio da correspondência, você precisa abandonar a ideia de que a vida acontece do lado de fora e começar a olhar para si mesma como a origem silenciosa de tudo aquilo que floresce ou se repete ao seu redor. Isso não significa que você controla o universo, mas significa que você influencia profundamente o que atrai, o que aceita, o que repele, o que cria e o que continua vivendo, mesmo quando jura que não quer mais viver aquilo. Aqui a correspondência deixa de ser filosofia e se torna prática. E a primeira prática é esta: olhar para os sinais que a vida te envia. Sinais são correspondências diretas entre o seu mundo interno e situações externas. Eles aparecem quando algo dentro de você quer ser visto. E quanto mais você ignora, mais o sinal se intensifica, até se tornar impossível de ignorar. Imagine, por exemplo, que você tem uma dificuldade recorrente com limites emocionais. Talvez você permita mais do que deveria. Talvez tolere menos do que gostaria. Talvez diga sim quando sente não. Esse desajuste interno não fica apenas dentro. Ele se manifesta no mundo externo através de pessoas que ultrapassam seus limites, situações que te desgastam, dinâmicas que te sugam energia. São sinais, são ecos, são correspondências. E sabe o mais importante? Não são castigos, são convites. Convites para você se enxergar. Convites para você se escutar. Convites para você se alinhar. Porque a vida não se organiza para te fazer sofrer. Ela se organiza para te fazer despertar. Vamos ainda mais fundo. 1. Repetição. Não é fracasso, é mensagem. Repetições são correspondências vibracionais que mostram onde sua energia interna está fixada. Se algo se repete, é porque essa vibração ainda está ativa, seja consciente ou inconsciente. Exemplos: repetir o mesmo tipo de relacionamento, repetir o mesmo tipo de conflito, repetir o mesmo tipo de perda, repetir o mesmo tipo de sabotagem, repetir situações onde você se sente inferior, repetir ciclos financeiros, repetir inseguranças. A repetição não significa que você está falhando, significa que sua consciência está sendo chamada. A repetição é um professor, a repetição é um espelho, a repetição é um guia. Ela aponta com precisão quase poética onde sua alma precisa de luz. 2. O mundo reflete suas crenças, mesmo as ocultas. O consciente pode desejar mudança, mas se o inconsciente ainda estiver vibrando medo, escassez ou insegurança, a vida corresponderá ao inconsciente, porque é ele quem sustenta a vibração mais profunda. Você pode querer prosperidade e viver escassez. Você pode querer amor e atrair rejeição. Você pode querer respeito e viver humilhações. Você pode querer avanço e viver estagnação. Você pode querer ser vista e ser ignorada. Isso não te diminui, isso te revela. Toda vez que a vida não te entrega o que você deseja, ela te mostra onde você precisa se curar. Não é falta de merecimento, é falta de alinhamento vibracional. 3. As pessoas que chegam até você são espelhos de sua alma. Pessoas são portais. Cada pessoa que cruza seu caminho traz um pedaço do seu inconsciente à tona. Algumas trazem luz, outras trazem sombra, mas todas trazem revelações. Quem te desperta muito amor, ativa sua parte luminosa. Quem te desperta muita dor, ativa sua parte ferida. Quem te desperta irritação, ativa sua parte reprimida. Quem te desperta medo, ativa sua criança interior.
Quem te desperta força ativa seu poder interno. Quem te desperta insegurança ativa sua autoimagem. Tudo, absolutamente tudo, é correspondência. E quando você entende isso, o comportamento dos outros deixa de ser pessoal e passa a ser simbólico. Você não vê mais inimigos, vê espelhos. Você não vê ameaças, vê mensagens. Você não vê injustiça, vê coerência vibracional. Esse é o poder do despertar. 4. O corpo também corresponde. A mente cria, mas o corpo guarda e responde. Tensão é correspondência de medo. Cansaço é correspondência de sobrecarga emocional. Insônia é correspondência de um inconsciente barulhento. Dores recorrentes são correspondências de memórias presas. Falta de energia é correspondência de emoções reprimidas. Seu corpo é seu mensageiro. Ele revela o que você não quer sentir e revela o que você precisa acolher. 5. Você não atrairá o que quer, você atrairá o que é. Esse é o ponto mais desafiador de integrar. Porque queremos acreditar que nossos desejos mais elevados seriam suficientes. Queremos acreditar que basta querer para mudar. Queremos acreditar que basta pedir para o universo entregar. Mas o universo não responde à sua voz racional. Ele responde à sua vibração emocional. E vibração é sustentada pelo que você acredita, não pelo que você deseja. Quando você muda sua crença, a vibração muda. Quando a vibração muda, a realidade muda. Quando a realidade muda, os ciclos se rompem. Quando os ciclos se rompem, você desperta. E isso acontece de uma forma tão natural que chega a parecer milagre. Mas não é milagre, é correspondência. A vida sempre tentou combinar com você. Ela só estava combinando com vibrações antigas. 6. Uma pergunta para você. Interação. Qual padrão você sente que está se repetindo na sua vida? Comente aqui. Talvez a resposta esteja mais próxima do que parece. Essa pergunta cria introspecção profunda. E abre caminho para o próximo bloco, onde vamos explorar como parar uma correspondência negativa, como mudar sua vibração interna, como alinhar sua emoção com sua realidade, como ressignificar padrões recorrentes, como criar correspondências positivas. O próximo bloco é o momento em que a teoria se transforma em prática. A partir daqui, você não apenas entende o princípio, você começa a aplicá-lo. Transformar a própria realidade através do princípio da correspondência exige ir além do entendimento racional. Só compreender não muda nada. A verdadeira mudança acontece quando você mergulha nas sensações que vive dentro de si, quando se permite observar com honestidade aquilo que tem moldado sua vida silenciosamente. A correspondência não se rompe pela força, ela se dissolve pela consciência. E consciência não é análise, é presença. É quando você olha para dentro e finalmente enxerga o que está vibrando ali sem tentar fugir. A maior ilusão que criamos é acreditar que podemos mudar o externo enquanto permanecemos iguais internamente. Mas o universo não responde ao que desejamos com a mente. Ele responde ao que sentimos no coração. A realidade não se organiza pelas palavras que dizemos, mas pela vibração que sustentamos. O que está ativo dentro de você é o que se manifesta. Enquanto sua vibração permanecer alinhada a medos antigos, inseguranças, crenças herdadas ou memórias emocionais que não foram curadas, o mundo continuará refletindo isso com precisão. Não por punição, mas por coerência. O primeiro movimento para romper correspondências repetitivas é ampliar sua percepção interna. Muitas vezes você sabe o que pensa, mas não sabe o que sente, e é o que você sente que cria. A vida responde à sua vibração emocional, não às suas intenções lógicas. Quando você se observa com suavidade, percebe que existe uma distância entre o futuro que deseja e as sensações que ainda carrega no presente. Não há erro nisso. É assim que a autocura começa. A segunda chave
é identificar a emoção por trás do padrão que se repete. Toda correspondência nasce de uma emoção raiz. Algumas vêm da infância, outras de memórias herdadas, outras de experiências marcantes que deixaram marcas invisíveis. Às vezes você acha que está enfrentando um problema novo, mas na verdade está revisitando a mesma emoção antiga, só que com um cenário diferente. A vida troca os personagens para que a lição continue até ser integrada. E quando você percebe qual emoção sustenta aquele ciclo, uma porta interna se abre. A terceira chave é criar espaço dentro de si. A mente subconsciente é como um livro. Algumas páginas ainda estão escritas com dor, outras com medo, outras com histórias que não são suas. Não adianta rasgar o livro nem negar suas partes. O inconsciente não apaga pelo esquecimento, ele se transforma pelo reconhecimento. Quando você vê, você liberta. Quando você aceita, você integra. Quando integra, você transforma. A quarta chave é construir uma nova imagem interna. A vida responde ao que você mostra emocionalmente, não ao que você deseja mentalmente. A psique trabalha com símbolos. Se a imagem que vive dentro de você ainda carrega abandono, escassez, insegurança, rejeição ou autoimagem fragmentada, a realidade refletirá isso. Mas quando você começa a criar imagens internas de prosperidade, amor saudável, segurança emocional, merecimento e força, sua vibração muda de forma real. Não é sobre imaginar superficialmente, é sobre sentir essas novas imagens como sementes vivas dentro de você. A quinta chave é agir internamente de forma diferente. Pequenos movimentos internos criam grandes realinhamentos externos. Mudar a forma como você se trata, como se escuta, como se acolhe, como se posiciona diante da vida, altera sua vibração imediatamente. Quando você muda sua postura emocional, o universo percebe. Quando muda sua narrativa interna, sua energia se reorganiza. Quando muda aquilo que tolera, sua vibração sobe. Quando muda o que acredita ser possível, a vida começa a se aproximar da sua nova frequência. E aqui eu te faço uma pergunta que ativa não só sua reflexão, mas também sua conexão com esse processo. Qual imagem interna você sente que precisa transformar para mudar completamente a realidade que tem vivido? Comente aqui. Às vezes, apenas reconhecer isso já é um passo enorme em direção à cura. A partir desse momento, o princípio da correspondência deixa de ser um conceito distante e passa a se tornar um instrumento real de transformação. Você começa a entender que não precisa mudar o mundo para que sua vida mude. Você precisa mudar a vibração que sustenta seu mundo. Nada está te punindo, nada está contra você. A vida está apenas te mostrando onde sua consciência precisa tocar para que novos caminhos possam surgir. E é daqui que seguimos para a parte mais profunda do episódio, onde a correspondência se transforma em alquimia emocional e você aprende a reorganizar sua vibração com precisão, clareza e poder. Quando você começa a transformar sua vibração interna, a realidade externa responde de uma maneira tão precisa que é impossível não reconhecer a força desse princípio. É como se a vida estivesse constantemente calibrando sua forma de se manifestar, de acordo com a sua própria consciência. À medida que você se transforma, tudo ao redor se organiza. À medida que você cura uma ferida interna, situações que antes pareciam incontroláveis começam a perder força. À medida que você ressignifica uma narrativa antiga, relacionamentos que antes te consumiam deixam de ter o mesmo efeito. Nada disso acontece por coincidência. A correspondência é uma lei silenciosa, mas exata. E quando você se alinha a ela, sua realidade se torna muito mais clara. Mas existe algo ainda mais profundo que acontece quando você muda sua vibração. Você começa a perceber que a vida nunca foi sobre corrigir o mundo, e sim sobre voltar para dentro de si mesma, encontrar sua integridade emocional e reorganizar suas raízes internas. Porque é das raízes que nascem os frutos. Não adianta apenas querer prosperidade se dentro de você existe medo de perder.
Não adianta desejar amor se, inconscientemente, você tem medo de ser vista. Não adianta pedir abundância se você ainda carrega histórias de escassez. A vida sempre responde ao que está vivo dentro de você, não ao que você gostaria que estivesse. É por isso que tantas pessoas dizem que, quando começam a se curar, o mundo ao redor muda de forma tão nítida que parece mágica. Mas não é mágica, é vibração, é correspondência. Quando você libera um medo, você abre espaço para novas experiências. Quando liberta uma crença antiga, novas oportunidades aparecem. Quando se permite sentir algo que evitava há anos, sua energia se realinha de forma imediata. E quando sua energia muda, a vida muda. E é aqui que surge um dos pontos mais poderosos deste princípio. Correspondência não significa que a vida te dá o que você merece, mas sim que ela te dá aquilo que você vibra. Merecimento é universal, vibração é pessoal. Todos merecem prosperidade, amor, paz, abundância e plenitude, mas nem todos vibram esses estados. Nem sempre porque não querem, mas porque carregam emoções que os afastam disso. E quando você começa a enxergar essa diferença, você percebe o tamanho da sua liberdade. Você pode mudar sua vibração. Você pode ressignificar sua história. Você pode reconstruir sua relação consigo mesma. Você pode ativar novos estados internos. Você pode transformar sua energia profundamente. Nada está bloqueado para sempre. Vibração não é destino, é escolha cotidiana. Mas existe um ponto delicado que quase ninguém fala. Mudar a vibração não é forçar pensamentos positivos. Isso é superficial e, muitas vezes, até prejudicial. Positividade tóxica não cura ninguém. Ela apenas empurra mais fundo aquilo que você precisa olhar. Transformação real acontece quando você se permite ver suas sombras, sentir suas dores, reconhecer suas feridas e acolher aquilo que está vivo dentro de você. A luz só entra onde existe abertura. E é justamente essa abertura que permite que sua vibração se mova. Quando você permite sentir aquilo que evitou por anos, a vibração se libera. Quando aceita uma verdade interna que negou por muito tempo, sua energia se expande. Quando sente a emoção que ficou presa no seu peito desde a infância, sua consciência se ilumina. E quando você faz isso sem julgamento, sem pressa, sem autopunição, algo muito profundo acontece. Você se reconcilia consigo mesma. E essa reconciliação muda tudo. A partir desse ponto, a vida começa a te entregar experiências que combinam com a sua nova vibração. Pessoas mais alinhadas aparecem. Situações mais leves surgem. Oportunidades que antes não se revelavam começam a se aproximar. Caminhos que pareciam fechados se abrem naturalmente. Não é esforço, é correspondência. Não é luta, é alinhamento. Não é conquista, é ressonância vibracional. E aqui eu te faço uma pergunta que abre ainda mais sua consciência. Em qual área da sua vida você sente que a vibração mudou recentemente? Comente aqui. Às vezes, só de falar sobre isso, você ativa ainda mais o processo de transformação. Quando você entende esse mecanismo, percebe que não precisa mais se defender da vida, não precisa mais lutar contra situações, não precisa mais carregar o mundo nos ombros. Sua realidade não está caindo sobre você, ela está sendo criada a partir de você. E quando você passa a se enfocar mais em quem está sendo internamente do que em controlar o que está acontecendo externamente, algo extraordinário acontece. Tudo ganha coerência. Você deixa de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E passa a perguntar, o que isso está tentando me mostrar? Essa mudança de perspectiva é uma das maiores evoluções que um ser humano pode viver, porque ela te devolve para o seu eixo, te devolve para o seu centro, te devolve para o seu poder interno. E aos poucos a vida começa a te mostrar que as correspondências não vêm para te ferir, vêm para te libertar. Cada situação que se repete é um portal para a cura. Cada pessoa que toca sua ferida ativa um processo de transformação. Cada cenário recorrente é uma chance de se ver com mais clareza. E quando você passa a caminhar com essa consciência,
percebe que tudo se torna mais leve. A partir daqui, vamos entrar numa parte ainda mais profunda. Como transformar correspondências negativas em correspondências positivas, como mudar definitivamente a vibração que cria sua realidade e como ativar um novo estado interno capaz de reorganizar toda a sua vida. Esse será o foco do próximo bloco. Existe um momento na jornada de despertar em que você finalmente compreende que a vida não está acontecendo contra você, mas através de você. E quando essa compreensão se instala, tudo muda. A forma como você interpreta as situações muda. A forma como você sente o mundo muda. A forma como você reage às pessoas muda. E, principalmente, a forma como você se enxerga muda. O princípio da correspondência não revela apenas como a realidade funciona. Ele revela como você funciona. Ele ilumina a arquitetura invisível da sua psique, da sua vibração e da sua história emocional. Ele mostra que cada experiência, boa ou difícil, é um espelho, um reflexo da sua alma buscando se reconhecer. Quando você começa a ver a vida dessa forma, percebe que tudo ganha profundidade. Um conflito não é apenas um conflito, é uma mensagem. Um incômodo não é apenas um incômodo, é uma porta interna pedindo para ser aberta. Uma repetição não é azar, é uma emoção não integrada pedindo luz. Um elogio não é apenas uma gentileza, é um sinal de expansão vibracional. Uma sincronicidade não é coincidência, é confirmação de alinhamento. A vida inteira se torna uma conversa simbólica entre você e seu inconsciente. E essa conversa nunca mente. E é exatamente aqui que a transformação verdadeira começa. Porque quando você passa a observar essas conversas internas refletidas no externo, sua consciência se expande. Você deixa de reagir automaticamente aos acontecimentos e começa a responder a partir de um lugar muito mais elevado. Você começa a ver padrões onde antes havia caos. Começa a enxergar significados onde antes havia confusão. Começa a encontrar respostas onde antes havia medo. E quando isso acontece, você percebe que não está presa aos acontecimentos, está alinhada aos aprendizados. Uma das partes mais profundas do princípio da correspondência é entender que a vida te entrega exatamente o que combina com sua vibração. E isso não é punição, é precisão. A realidade externa é uma extensão do seu campo energético. E esse campo é moldado diariamente pelo que você sente, acredita, teme, deseja, evita, abraça e principalmente pelo que você ignora. Nada permanece escondido no inconsciente. Ele dá um jeito de se expressar, seja no corpo, nas relações, nos padrões, nos ciclos ou nas sincronicidades. Por isso, quando algo se repete, não pergunte por que isso está acontecendo comigo, mas sim onde isso vive dentro de mim. Essa pergunta abre portas, porque ela desloca sua atenção do mundo para a alma. E é na alma que mora a resposta. Quando você entende isso, começa a perceber que transformar sua realidade exige transformar a si mesma. E essa transformação não é teórica, é vibracional. Não é sobre pensar diferente, é sobre sentir diferente. Não é sobre controlar a vida, é sobre harmonizar sua energia com a vida. Não é sobre fugir da sombra, é sobre integrá-la. Não é sobre eliminar o medo, é sobre acolhê-lo até que ele não seja mais a vibração dominante dentro de você. E é aqui que acontece o ponto de inflexão. Quando você muda a vibração dominante, você muda o tipo de realidade que corresponde a ela. É como se houvesse vários caminhos possíveis diante de você, mas você só consegue enxergar e acessar aquele que corresponde ao seu estado interno. Mude o estado interno e novos caminhos surgem, e eles surgem naturalmente, sem esforço, sem luta, sem desgaste. Porque correspondência não depende de força, depende de frequência. Muitas pessoas tentam mudar a vida a partir da ação externa e se frustram porque nada muda profundamente. A ação externa funciona, mas só quando está alinhada à vibração interna. Se você agir com medo, sua ação gerará mais medo. Se agir com insegurança,
Atrairá situações que confirmem sua insegurança. Mas se agir a partir de um estado de alinhamento, amor e clareza, tudo ao redor responde a essa vibração. A ação é importante, sim, mas a vibração é decisiva. E isso nos leva a outro ponto essencial. Você não precisa estar curada para começar a transformar sua vida. Não existe um dia perfeito para despertar. Não existe um momento ideal para começar. A vida não espera que você esteja totalmente pronta. Ela responde aos seus menores movimentos de consciência. Uma única mudança interna, por menor que pareça, já é suficiente para alterar o campo ao seu redor. Às vezes, basta reconhecer uma verdade sobre si mesma para que um ciclo inteiro se desfaça. Às vezes, basta aceitar uma emoção que você evitou por anos para que algo novo se abra. E é aqui que eu te faço uma pergunta importante, que também desperta reflexão e engajamento. Qual foi a menor mudança interna que você fez recentemente, mas que já trouxe uma grande diferença na sua vida? Comente aqui. Às vezes, uma pequena percepção é o início de uma grande transmutação. Quando você passa a enxergar suas experiências como correspondências e não como injustiças, você retoma seu poder interno. Você se torna autora da sua história e não vítima dos acontecimentos. Você passa a caminhar com menos ansiedade e mais presença, com menos medo e mais escuta, com menos luta e mais consciência. E quando isso acontece, a vibração que você sustenta se torna tão clara que a vida não consegue mais responder com velhos padrões. Ela precisa responder com algo novo, porque você se tornou alguém novo. A partir deste ponto, o princípio da correspondência se transforma num processo de alquimia emocional. Tudo aquilo que antes te machucava, agora te desperta. Tudo aquilo que antes te prendia, agora te liberta. Tudo aquilo que antes te parecia injusto, agora te parece coerente. Você começa a agradecer por situações que antes amaldiçoava, porque percebe o quanto elas te ajudaram a se encontrar. E essa é uma das formas mais elevadas de consciência. Perceber que tudo o que te aconteceu foi parte do caminho que te trouxe até aqui. No próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo no processo de transformar correspondências negativas em correspondências positivas e como reorganizar seu campo vibracional para que sua vida entre num novo ciclo de expansão, prosperidade e alinhamento. Quando você começa a perceber a precisão com que a vida reflete seu mundo interno, algo dentro de você se reorganiza profundamente. É como se você deixasse de andar no escuro. Aquilo que antes parecia aleatório começa a fazer sentido. Aquilo que antes parecia injusto começa a revelar propósito. Aquilo que antes parecia perda começa a mostrar libertação. E aquilo que antes parecia repetição começa a revelar cura. O princípio da correspondência te leva a enxergar o universo como um espelho vivo. Um espelho que não distorce, não julga, não pune. Um espelho que simplesmente devolve aquilo que vibra dentro de você, para que você possa se ver com mais clareza. Nesse ponto da jornada, você percebe que todas as pessoas que passaram pela sua vida tiveram um papel mais profundo do que você imaginava. Algumas mostraram sua força, outras mostraram suas fragilidades, algumas ativaram sua luz, outras ativaram sua sombra, mas todas, sem exceção, foram correspondências do seu estado vibracional e emocional naquele momento da sua vida. Elas apareceram para mostrar quem você era, não quem você deveria ser. Elas revelaram seus limites, suas dores, suas crenças, seus medos, seus desejos silenciosos, suas carências escondidas, seus potenciais adormecidos. Nada foi por acaso. Nada foi perda de tempo. Nada foi desperdiçado. A vida sempre soube exatamente o que estava fazendo. E esse entendimento traz uma sensação profunda de reconciliação consigo mesma. Você começa a olhar para sua história com mais amor, com mais maturidade, com mais consciência, com menos autopunição. Você percebe que não poderia ter vivido algo diferente, porque sua vibração naquela época só permitia aquele tipo de experiência. Não porque você era menos,
mas porque você ainda não sabia quem era. Agora que sabe, pode escolher de outro lugar. E essa escolha muda tudo. E aqui surge uma das maiores revelações desse princípio. Você não precisa buscar cura fora. A cura sempre esteve dentro de você. Sempre esteve nas emoções que você evitava, nas conversas que tinha medo de ter consigo mesma, nos sentimentos que empurrava para longe, nas crenças que carregava sem perceber. Quando você decide olhar para dentro com coragem e sinceridade, a cura acontece sem esforço, porque ela estava apenas esperando sua consciência tocá-la. A partir desse ponto, você começa a notar algo muito poderoso. Quando você muda seu estado interno, o mundo ao redor não demora a responder. É impressionante como novas pessoas surgem, como antigas se afastam, como oportunidades aparecem, como sensações diferentes tomam conta do seu corpo. A vida se recalibra. Ela começa a corresponder ao seu novo campo vibracional. Isso é inevitável. Sua vibração não mente. Sua energia não finge. Sua consciência não disfarça. Quando você muda, tudo muda ao seu redor. E o mais interessante é que você não precisa fazer grandes rituais, nem grandes transformações externas, nem mudanças dramáticas na sua rotina. Basta mudar um estado interno. Basta dissolver uma crença. Basta acolher uma emoção reprimida. Basta se permitir sentir algo que evitou por anos. Basta aceitar uma verdade profunda sobre si mesma. Pequenas mudanças internas criam grandes mudanças externas. Porque o universo responde à vibração, e não ao tamanho do movimento. Quando essa compreensão se torna parte de você, a forma como você vive muda completamente. Você começa a observar suas reações emocionais com mais lucidez. Em vez de se culpar, você investiga. Em vez de se julgar, você acolhe. Em vez de se desesperar, você escuta. Em vez de correr, você permanece. Em vez de se punir, você se trata com mais amor. Esse amor muda sua vibração. E sua vibração muda sua vida. E é aqui que surge uma pergunta importante, tanto para sua reflexão profunda, quanto para o engajamento natural do vídeo. Qual foi a experiência mais marcante da sua vida que hoje você reconhece que era uma correspondência do seu estado emocional na época? Comente aqui. Você pode se surpreender com o que vai perceber. Ao continuar observando a vida sob essa perspectiva, você começa a notar que nada chega até você por acaso. Você atrai exatamente aquilo que conversa com sua vibração. Atrai pessoas que combinam com sua energia. Atrai situações que combinam com suas crenças. Atrai resultados que combinam com seu estado interno. E quando sua energia muda, sua realidade muda junto, porque a vida não consegue mais combinar com quem você era, só com quem você é agora. Esse processo de mudança vibracional é tão profundo que, em muitos casos, você perceberá que antigos cenários que antes te prendiam simplesmente deixam de existir. Eles desmoronam naturalmente, perdem força, perdem significado, perdem energia. E isso não é perda, é libertação. É a vida fechando portas que não combinam mais com você. É sua vibração guiando seu destino para algo totalmente novo. À medida que você se liberta de correspondências negativas, uma nova realidade começa a emergir. Uma realidade mais coerente com sua verdade, mais leve, mais expansiva, mais consciente, mais próspera, mais alinhada. E é nesse ponto que você descobre o verdadeiro poder desse princípio. A vida não muda porque você luta, ela muda porque você vibra diferente. Ao finalizar esse bloco, você já está pronta para o próximo passo: aprender a transformar conscientemente sua vibração para atrair correspondências positivas, abrir novos caminhos, romper padrões antigos e criar uma realidade completamente alinhada com sua essência mais profunda. Esse será o coração do bloco 8, onde encerramos o episódio 2 com a chave final desse princípio. Existe um momento na jornada em que você percebe que compreender o princípio da correspondência não é apenas um ato intelectual, é uma mudança de identidade. É como se você deixasse de ser alguém que reage à vida
e se tornasse alguém que conversa com ela. Alguém que entende as mensagens, os sinais, as sincronicidades, os convites silenciosos. Alguém que vê o mundo não como um inimigo a ser enfrentado, mas como um campo vibracional que responde, sem falhar, ao que você sustenta dentro de si. Quando essa consciência desperta, um novo tipo de poder nasce dentro de você. Não um poder de controle, mas um poder de alinhamento. Não um poder de força, mas um poder de presença. Não um poder de resistência, mas um poder de criação. O mundo externo não dita mais suas emoções. Suas emoções passam a reorganizar o mundo externo. E de repente, aquilo que antes parecia impossível se torna natural. Situações que antes te machucavam já não encontram mais espaço dentro de você. Pessoas que antes te desequilibravam já não ativam mais a mesma vibração. Cenários que antes se repetiam começam a desaparecer, como se nunca tivessem existido. Isso não acontece porque o mundo mudou. Acontece porque você mudou. E a realidade respondeu. Esse é o ponto em que você começa a perceber que mudar a vida não exige força, exige consciência. A vida não muda quando você grita, muda quando você entende. Não muda quando você se desespera, muda quando você se escuta. Não muda quando você exige, muda quando você se alinha. Não muda quando você luta, muda quando você libera. Não muda quando você culpa, muda quando você assume. Tudo na realidade externa é consequência, nunca causa. A causa está dentro, sempre esteve. E aqui nasce uma verdade profunda. Você não está presa a nenhum padrão. Não importa quantos anos viveu a mesma história. Não importa quantas vezes caiu na mesma armadilha. Não importa quantas versões de si mesma você precisou ser para sobreviver. Você é livre para mudar. E a mudança começa quando você decide olhar para dentro com sinceridade. Porque apenas quando você vê a si mesma com clareza é que pode mudar sua vibração e, consequentemente, sua realidade. Quando você entende isso, percebe que a vida sempre quis te conduzir à sua melhor versão. Cada pessoa que te feriu trouxe à tona uma ferida interna que precisava ser curada. Cada rejeição revelou um ponto de alto valor que você ainda não tinha reconhecido. Cada bloqueio mostrou uma crença limitante que precisava ser dissolvida. Cada repetição foi um convite para que você voltasse para si. Nada foi por acaso, nada foi aleatório, nada foi desperdício. Tudo foi correspondência vibracional e, ao mesmo tempo, foi guia espiritual. Nesse instante, você começa a agradecer por situações que antes te machucavam profundamente. Não porque você mereceu passar por elas, mas porque agora enxerga que elas estavam te mostrando partes de si que você não teria visto de outra forma. E essa gratidão não é racional, é vibracional. Surge de um lugar tão profundo que você sente sua energia mudando na hora. Surge de um lugar tão verdadeiro que você sente o peso do passado se dissolvendo. Surge de um lugar tão sagrado que você percebe que cada passo da sua vida te trouxe até aqui. E é aqui que a alquimia emocional começa. Porque quando você reconhece que a vida sempre esteve a seu favor, sua vibração se abre. Quando entende que nada foi contra você, sua energia se expande. Quando percebe que tudo era correspondência, sua consciência desperta. E esse despertar abre a porta para algo ainda maior, a criação consciente. A partir deste ponto, você não vive mais reações automáticas. Você vive escolhas vibracionais. Não vive mais repetições inconscientes. Você vive ressonância. Não vive mais ciclos dolorosos. Você vive alinhamento. Você passa a escolher o que quer sentir. Passa a escolher o que quer vibrar. Passa a escolher de que parte de si quer viver. Passa a escolher qual versão sua quer alimentar. E quando você escolhe, a realidade escolhe junto. Mas essa escolha não é intelectual, é emocional, é vibracional, é simbólica, é espiritual. E essa escolha deve ser feita todos os dias, silenciosamente, no seu interior. É no momento em que você acorda e decide que não vai repetir a mesma emoção de ontem.
É no momento em que percebe uma sombra antiga e decide acolhê-la, em vez de fugir. É no momento em que reconhece um padrão e escolhe responder diferente. É no momento em que uma velha energia tenta voltar e você escolhe não alimentá-la. É no momento em que você se olha com mais amor do que julgamento. Esses momentos mudam sua vibração, e sua vibração muda sua vida. Esse processo é tão poderoso que depois de um tempo, você começa a notar que suas correspondências ficam mais leves. Você passa a atrair pessoas mais conscientes, situações mais alinhadas, caminhos mais fluidos, experiências mais elevadas. Você passa a viver encontros que te expandem, não que te diminuem. Oportunidades que te fortalecem, não que te esgotam. Relações que te acolhem, não que te machucam. Vidas inteiras se reorganizam quando uma vibração muda, e a sua não será diferente. E antes de encerrarmos este episódio, eu quero te fazer uma pergunta que abre espaço para uma reflexão ainda mais profunda e também desperta engajamento. Qual é a nova vibração que você quer sustentar a partir de agora? Comente aqui. A consciência dessa resposta já é um portal para o que vem a seguir. Agora você está pronta para o próximo princípio, o princípio da vibração. No próximo episódio, você vai compreender o que realmente significa vibrar, como sua energia cria sua realidade e como ativar estados emocionais capazes de transformar seu destino. Esse será um dos episódios mais profundos e transformadores da série.